Olá, pessoal. Essa é a parte 2, né, da aula sobre expressões fracionárias, onde a gente vai falar sobre simplificação de expressões fracionárias na disciplina de cálculo fundamental. Muito bem. No vídeo anterior a gente falou sobre domínio, né, sobre a definição de domínio para expressões fracionárias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre simplificação, mas também observando o aspecto do domínio. Simplificação de expressões racionais. Então, para simplificar uma expressão racional ou um número racional, nós eliminamos todos os fatores comuns do numerador e do denominador até que a expressão fique em uma forma mais simples, ou seja, numa forma reduzida. Tá? Então, a ideia, numa expressão que seja uma razão, né, de duas expressões, a ideia é que a gente consiga simplificar fatores comuns tanto no numerador quanto no denominador. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos para que isso fique bem claro. Então, esse primeiro exemplo, né, envolve a razão de x ao quadrado menos 3x, desse polinômio, por x ao quadrado menos 9. Tá? Então, eu vou reescrever tanto o numerador quanto o denominador, né, de uma forma adequada para verificar se é possível fazer essa eliminação de fatores comuns. Aqui em cima eu consigo notar que ambos os termos, né, possuem um fator comum, que é o x. Então isso significa que eu posso pôr esse fator em evidência. Tá? Veja que aqui é x ao quadrado menos 3x. Então tem x aqui e tem x aqui. Então eu coloquei o x em evidência. Tá? Aí esse x vai multiplicar o quê? X menos 3. Por que x menos 3? Porque esse primeiro termo, quando eu multiplicar por x, eu obtenho x ao quadrado. E o menos 3, quando eu multiplicar por x, eu obtenho menos 3x, que era o segundo termo aqui desse meu polinômio no numerador. Tá? Então, x ao quadrado menos 3x pode ser reescrito como x que multiplica x menos 3. Okay? É o máximo que eu posso fazer no momento aqui com esse numerador. Agora, lá no denominador, x ao quadrado menos 9. Lembrem, né? A gente viu nos exercícios da aula passada que isso é possível de ser reescrito dessa forma aqui, ó, como uma diferença de dois quadrados. Tá? E nessa diferença de dois quadrados, eu vi lá que havia um produto notável que me dizia que u ao quadrado menos v ao quadrado era igual a u menos v que multiplica u mais v. Então, x ao quadrado menos 3 ao quadrado pode ser reescrito como x mais 3 que multiplica x menos 3. Ok? Bom, a partir do momento que eu reescrevo numerador e denominador dessa forma, eu consigo identificar um fator comum, né, ao numerador e ao denominador, que é o x menos 3, entre parênteses aqui em cima e aqui embaixo. Significa que eu posso cancelar esses dois fatores e, portanto, a minha expressão racional aqui de início pode ser reescrita como x que divide x mais 3. Ok? Notem, né, que se eu fosse analisar só essa expressão simplificada, né, aparentemente ela teria como restrição o x igual a menos 3, porque menos 3 mais 3 dá zero, então eu teria essa restrição. Mas eu devo ainda levar em conta as restrições para valores de x que a minha expressão tem na sua forma inicial. Então notem que aqui, né, nessa forma, antes de eu fazer a simplificação, eu tinha no denominador x ao quadrado menos 9. Então isso significa que tanto 3 quanto menos 3 vão fazer com que eu tenha um zero no denominador. Eu tenho que observar isso, inclusive, no final aqui da minha simplificação. Tá? Então as restrições que eu tinha na forma inicial devem ser levadas em conta. Bom? Então essa é a simplificação para valores de x diferente de 3 e menos 3. Tá? Algumas coisas que a gente já viu em aulas anteriores vão facilitar as nossas operações com frações de expressões algébricas, tá? Então são algumas operações com expressões racionais que valem, né, para quando u, v, w e z, que são as variáveis que eu vou utilizar aqui,
forem números reais, então quando a gente trabalhou com frações, né, a gente viu algumas operações para essas frações, como soma de fração com mesmo numerador, com mesmo denominador, com denominadores diferentes, multiplicação de frações, divisões de frações. Então, essas operações que aparecem aqui a gente já viu para números reais, tá? Mas elas também vão ser válidas para quando eu estiver trabalhando com variáveis ou expressões algébricas, tá? Então, tudo que a gente viu que valia do ponto de vista de operações com expressões racionais para números reais vai valer para variáveis ou expressões algébricas, tá? E, obviamente, como lá, a gente vai ter que considerar que os denominadores dessas expressões racionais sejam diferentes de zero. Então, é a ideia do domínio que a gente falou agora há pouco, tá? Então, operações com expressões racionais. Então, soma de expressões racionais com o mesmo denominador. Basta somar os numeradores e manter esse mesmo denominador, tá? Se eu tiver denominadores diferentes, aquela mesma ideia, né? Eu posso encontrar um MMC, um mínimo múltiplo comum, ou simplesmente a multiplicação dos dois denominadores já é um múltiplo comum, tá? Daí eu faço, né, aquela regrinha, né, para simplificar a obtenção aqui do novo numerador. Eu pego o novo denominador, no caso VZ, divido por Z e o resultado eu multiplico pelo numerador U. Então, VZ dividido por V é Z, vezes U, Z. VZ dividido por Z é V, vezes W, VW. Tá? Na multiplicação de expressões racionais com denominadores, aí tanto faz se são diferentes ou iguais, eu vou simplesmente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Tá? E se for uma divisão, eu inverto a fração que está no denominador, né? E inverto a operação. Então, ao invés de fazer U sobre V dividido por W por Z, eu faço U dividido por V vezes o inverso de W sobre Z, que é Z sobre W. Então, transformo numa multiplicação, eu posso usar essa operação de cima aqui, de multiplicação de frações. Tá? Aqui os exemplos estão principalmente o 1 e o 2 utilizando o mais, ou seja, soma de frações, mas se eu tiver subtrações, basta, né, o menos que vai aparecer aqui, aparecer também do outro lado da igualdade. Ok? Então, é simplesmente entender o conceito que a gente já tinha estudado de operações com razões de números reais para agora razões de variáveis ou expressões algébricas. Ok? Muito bem. Então, vou mostrar aqui dois exemplos, né? Um de multiplicação de expressões racionais, né? Na verdade, vai ser uma multiplicação que envolve divisões, tá? E depois um de soma, ok? E aí depois a gente vê o restante no próximo vídeo para que esse não fique também muito extenso. Então, multiplicação e divisão de expressões racionais. Então, aqui eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho essa primeira expressão racional, que é a razão de um polinômio, 2x² mais 11x menos 21, dividido por x ao cubo mais 2x mais 4x. Essa expressão racional vai multiplicar o x ao cubo menos 8, dividido por x ao quadrado mais 5x menos 14. Então a ideia aqui também é reescrever cada um desses termos para tentar fazer simplificações. Tá? Então é reescrevê-los para que apareçam termos comuns no numerador e no denominador e que eu dessa forma possa simplificá-los. Então note que, né, eu fiz aqui embaixo para cada um dos termos, tá? Então, primeiro, esse numerador, 2x ao quadrado mais 11x mais 21. Né? A gente viu na aula anterior, né, que dá para fatorar esse trinômio aqui, né? A gente viu que existiam técnicas para isso, né? Tá no segundo vídeo da aula passada, né, que eu tenho o coeficiente, o A é diferente de 1, então a gente viu que era necessário, né, pensar em fatores que vão surgir, né, da multiplicação de dois números que vão me levar a 2, no caso 1 e 2, e depois aqui para o 21 a mesma coisa, tá? Então,
Usando aquele método da aula passada, a gente consegue reescrever isso como uma multiplicação de 2x menos 3 que multiplica x mais 7. Ok? Então, esse primeiro polinômio eu reescrevo como 2x menos 3 que multiplica x mais 7. Agora, o polinômio que está aqui no denominador da primeira fração, aqui na verdade ele envolve x, né, nos três termos. Tá? Então, o x é um fator comum aos três termos. Eu posso colocá-lo em evidência. Então, isso fica reescrito como x que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá? Então, deixei esse denominador nessa forma. Tá? Vou agora para o x ao cubo menos 8, numerador da segunda fração. O 8 a gente já viu nas aulas anteriores que nada mais é do que 2 ao cubo, então eu reescrevo isso como uma diferença de 2 cubos, né? E posso fatorar. Né? Então a gente viu também uma técnica para isso. Essa diferença pode ser reescrita como x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá? Então, é o que está reescrito aqui. E por último, x ao quadrado mais 5x menos 14, também usando as técnicas da aula anterior, pode ser reescrito como x menos 2, que multiplica x mais 7. Substituir aqui. Notem que a partir do momento que eu reescrevo, né, todos esses termos, o passo seguinte é verificar o que pode ser simplificado. Né? De início eu noto que aqui eu tenho um x menos 2 no numerador e no denominador, então eu posso simplesmente cancelar esses dois termos. Tá? Aqui no numerador eu tenho um x mais 7, e no denominador também um x mais 7, então cancelo esses dois termos. E o x ao quadrado mais 2x mais 4 também pode ser simplificado. Então, de todos esses termos que eu tinha, vai sobrar somente 2x menos 3 no numerador dividido por x no denominador. Ok? Então, essa expressão aqui que envolvia, né, uma multiplicação de duas expressões racionais, né, pode ser simplificado somente para isso daqui. E aí eu tenho que ficar atento ao domínio, né? Então, o x aqui, essa expressão vai ser válida para valores de x diferentes de 2, de menos 7 e de 0. Olhando essa expressão final simplificada, eu consigo identificar que o x diferente de 0 aparece logo aqui, né? Então, esse é o primeiro ponto. O x diferente de 2 e de 7 aparecem exatamente aqui, ó. Né, quando eu fatoro x ao quadrado mais 5x menos 14, quando eu reescrevo ele dessa forma. Eu vejo que aqui se o x for igual a 2 eu vou ter um zero no denominador, é um problema, e se quando o x for menos 7 eu também vou ter um zero aqui. Tá? Então lembrem do que eu comentei no vídeo passado, né, eu tenho que ficar atento a todas as restrições nas expressões racionais mesmo antes de simplificá-las. Ok? Então, esse é um exemplo de simplificação. Tá? No slide a seguir, a gente tem exemplo para soma de expressões racionais. Simplificação para soma de expressões racionais. Tá? Então, quais são as expressões que eu tenho aqui? Né? A primeira é um x que vai dividir 3x menos 2, e eu vou somar isso com 3 que divide x menos 5. Tá? Então, é uma soma de duas frações. Lembrem-se aqui, né, das operações com expressões racionais. Quando eu tiver uma soma ou uma subtração, né, de expressões com denominadores diferentes, eu posso multiplicar os dois para ter um múltiplo comum. E é exatamente o que a gente faz aqui. Ó. 3x menos 2 é um denominador e x menos 5 é o outro. Então a multiplicação dos dois é um denominador comum a essas duas frações. Tá? E aí eu uso aquela mesma regra que eu utilizava para os números. Né? Então eu pego esse novo denominador, divido pelo antigo e multiplico pelo numerador. Então 3x menos 2 que multiplica x menos 5 dividido por 3x menos 2, sobra sempre o outro denominador. Então é x menos 5 que sobra, que vai multiplicar o x. Então é x que multiplica x menos 5. Mesma ideia aqui para a segunda fração. Quando eu dividir esse denominador por x menos 5, vai sobrar
3x menos 2, que vai multiplicar o 3. Tá? Então está aqui o termo que faltava no numerador. O passo seguinte aqui, né, a maneira como está, eu não consigo ainda simplificar nada, tá? Não consigo verificar nenhuma simplificação de imediato. Então eu vou fazer aqui a distributiva desses termos e agrupar os que forem possíveis de serem agrupados. Então x eu vou multiplicar por x e depois por menos 5. Então vai gerar um x ao quadrado menos 5x. Mesmo procedimento para esse 3. 3 que multiplica 3x, 9x. 3 que multiplica menos 2, menos 6. Notem que esses dois termos podem ser agrupados, porque eles envolvem apenas x, então é menos 5x mais 9x, que resulta em 4x positivo. Então isso aqui pode ser reescrito como x ao quadrado mais 4x menos 6, dividido por 3x menos 2, que multiplica x menos 5. Tá? Cheguei nesse ponto, eu não consigo mais simplificar. Tá? Vocês poderiam até tentar usar aquele método da aula passada para reescrever esse polinômio do numerador, mas esse polinômio é considerado um polinômio primo, né? Eu não vou conseguir reescrevê-lo ainda de forma simplificada. Essa é a forma final, tá? Então, nesse exemplo, eu não consigo simplificar essa soma de expressões racionais mais do que isso daqui, ok? Então, esses são exemplos, né? Um exemplo que envolve multiplicação e divisão, aqui um exemplo que envolve soma, e a ideia se estende para quando eu tiver uma subtração, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre expressões racionais compostas, tá? Que vai ser a última parte de vídeos aqui sobre expressões racionais, e depois a gente já vai direto para as equações, ok? É isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo.